Galera, eu amo mega sagas de ficção científica, mundos pós-apocalípticos e X-Men tá recheado dessa temática, mas vamos dar uma descansada no cérebro um pouquinho e acompanhar uma história um pouco mais leve. Então eu trago a vocês o segundo capítulo da nova fase do Homem-Aranha Ultimate. O bom e velho amigão da vizinhança está nas mãos de Jonathan Hickman, um cara que está sendo aclamado nos últimos tempos. Então eu tô muito curioso para ver o que esse grande escritor vai fazer com o talvez mais popular super-herói do mundo. Antes de entrarmos nessa aventura mais pés no chão, eu venho lembrar vocês para deixar aquele espetacular like que ajuda demais o canal. Não deixe de se inscrever de maneira alguma para acompanhar comigo não só as desventuras de Peter Parker, como também a impressionante fase dos X-Men. Lembrando que o primeiro capítulo de Homem-Aranha Ultimate está na descrição e nos comentários, então confere lá para não ficar boiando. E finalmente, sem mais delongas, nossa história começa com a família Parker na cozinha, em um momento super descontraído, onde May Parker revela que morre de medo da criatura negra voadora que assola o céu de Nova York há 2 semanas. Seu irmão acha que ele é falso, talvez um CGI ou Photoshop. Hoje em dia é muito fácil falsificar algo assim. E MJ pergunta do que eles estão falando, e o Peter dá aquela disfarçada: estamos falando de Photoshop. E antes da sua esplêndida esposa ir ao trabalho, ela pergunta se ele tá malhando, pois ele tá ficando cada vez mais fortinho. E apenas nós sabemos que na verdade Peter Parker vem redescobrindo seus espetaculares poderes e usando um uniforme que relembra os tempos áureos das Guerras Secretas, onde tivemos o primeiro contato com o incrível uniforme negro. Quando era moleque, imagina a minha perplexidade vendo o Homem-Aranha usando um super uniforme badass, que se tornou icônico a ponto de substituir o clássico azul e vermelho. E além disso, mais tarde deu origem a um dos mais amados vilões da galeria do Homem-Aranha. O Venom surgiu pelas mãos do meu desenhista favorito de todos os tempos, Todd McFarlane, que colocava o Aranha em visuais e posições espetaculares, artes sensacionais e criou a famosa teia arame farpado. Pessoal, se eu não me engano, essa fase é a mais popular e a mais vendida de todos os tempos do Homem-Aranha. E caso eu esteja enganado, diz aí nos comentários e também diga qual que é o seu desenhista favorito do Homem-Aranha. Mas chega de divagação, que eu me empolguei demais aqui, e o Aranha é meu personagem favorito junto do Batman. Vamos continuar com a história. Peter está redescobrindo e entendendo suas capacidades depois que Tony Stark entregou a ele a aranha radioativa, que confere as habilidades do escalador de paredes e esse uniforme totalmente negro, dizendo que ele precisa entender o que é ser um herói novamente e qual que é o seu verdadeiro propósito no universo. Nos últimos tempos, Peter percebe que mudou demais, e quando eu falo demais, ele se tornou extremamente forte, sua agilidade é sem precedentes e seu único problema nas últimas 2 semanas são as aterrissagens, que continuam sendo desastrosas. E durante o seu treinamento de pouso, Peter Parker se pega numa questão existencial. Se 20 anos da sua vida fossem roubadas e depois devolvidas, você é obrigado a revivê-las. E mesmo assim, depois de tanto tempo, como que vão ser as coisas daqui pra frente? Sim, ele é um cara extremamente inteligente, mas a verdade é que Peter não tem a menor ideia do que fazer e se realmente deve fazer. E as respostas para isso parece que vão bater a porta de Peter Parker, pois ele encontra seu primeiro super vilão, e não poderia ser ninguém mais do que o Shocker, que estava prestes a invadir um banco quando Peter dá um tapinha nas costas dele e pergunta: "Deixa eu adivinhar, tu esqueceu suas chaves lá dentro e ficou trancado aqui do lado de fora? Ou tá tentando roubar esse banco?" E o Shocker pergunta: "Cara, o que é você?" E o Peter continua descontraído, dizendo: "Eu tava pensando exatamente nisso agorinha, e eu acho que eu tenho que ser o cara que impede pessoas exatamente como você." E o Shocker diz: "Cara, tu já fez isso alguma vez na tua vida?" Não.
Bom, pra uma primeira vez tu tá saindo bem e pra falar a verdade, eu vou parar de fazer o que eu tava fazendo, pois você me fez refletir sobre os meus erros. Então muito obrigado por impedir que eu tivesse feito algo do qual eu pudesse vir me arrepender depois. Eu queria agradecer você por ter salvo a minha vida, meu amigo, estendendo o braço ao Homem-Aranha para um bom aperto de mãos. E é lógico, né, galera, que o Shocker tava de papinho, se aproveitando da inocência e ingenuidade de iniciante no combate ao crime, e na hora do aperto de mãos ele dispara uma de suas poderosas rajadas de energia, fazendo o Homem-Aranha despencar lá de cima do prédio, caindo diretamente dentro de uma lata de lixo, fazendo Peter Parker sofrer uma imensa humilhação na sua primeira luta contra um super vilão. Bom, depois dessa verdadeira surra, Peter Parker volta para casa cansado, humilhado, com fome, fica pensando, né, como que ele foi bobinho, amigos, idiota. Galera, notem como esse uniforme tem meio que as propriedades do clássico simbionte, então ele não precisa ficar tirando a máscara para comer, simplesmente o tecido se molda à sua vontade. E é nessa distração que o Peter é surpreendido pela sua filha May Parker, que começa a chorar. Então ele tem que tampar a boca da sua filha e revelar sua identidade secreta. Afinal, a garotinha está assustadíssima. Imagina, criança encontrar um vulto negro dentro da sua casa de madrugada. Mas Peter consegue acalmar sua filha, explicar que o assustador homem que ela tem visto nos jornais é o seu pai. Mas por que ele está vestido assim? E ele começa a contar meio que a verdade, mas com um tom de fantasia para não assustar a criança. Então ele diz que foi mordido por uma aranha mágica que deu poderes a seu pai. Então não precisa ter medo nem do homem voador e nem do seu uniforme. E de quebra ele tenta convencer a May de que isso por enquanto deve ser um ultra secreto segredinho entre os dois. E só mais tarde eles devem contar a verdade a Richard e Mary Jane. E ela diz, talvez. Então não resta outra alternativa ao Peter senão subornar a garotinha usando sorvete. E ela aceita o suborno, mas reitera que ela odeia essa roupa. E depois desse terno momento entre pai e filha, é hora do segundo round entre Shocker e Homem-Aranha, que dessa vez está mais preparado para qualquer artimanha dos supervilões. Então Shocker teve a audácia de simplesmente assaltar o exato mesmo banco do seu último encontro com Peter, que nessa nova fase Ultimate não perdeu sua veia cômica e diz: nos encontramos novamente, hein? Isso já está se tornando um hábito, e você, meu querido, tem péssimos hábitos, hein? E o Shocker responde com um dos seus ataques, o qual, como eu falei, Peter dessa vez está preparado, usa da sua agilidade para desviar, cegar parcialmente o Shocker com suas teias e aplicar um espetacular soco no super vilão, que chega a ficar curvado, tamanha a dor do violento golpe, e choramingar pedindo perdão. Peter Parker chegou a quebrar uma de suas costelas, ele não conhece ainda sua própria força, e Shocker pede ao Peter que por favor se contenha. Ele só faz isso por causa da sua esposa doente e os seus filhos, ele não tem outra escolha. Peter fica realmente comovido e pede desculpas, é realmente uma terrível situação. Inacreditavelmente caindo no mesmo truque do último encontro, tomando aquela bela rajada de energia na cara e caindo no mesmo latão de lixo da primeira vez, deixando o Shocker totalmente livre para fugir com a grana e um sorrisão na cara, como que o Peter me cai numa dessa de novo. Enfim, meus amigos, dessa vez toda essa treta foi observada pelo novo Duende Verde, e como a identidade desse duende não foi revelada ainda, eu quero saber de vocês se cairemos no mesmo clichê da família Osborn, ou será que seremos surpreendidos pelo Hickman e ele deu uma nova e interessante identidade desse clássico vilão? Digam aí nos comentários quem é o Duende Verde Ultimate. E chegamos ao fim desse capítulo novamente, com Peter voltando para casa lambendo as feridas, fedendo a lixo e encontrando um bilhete da sua filha, dizendo que ela fez um desenho da sua aranha mágica. Espero que goste, você é o melhor, com amor,
May, dando uma dica de que teremos de volta o clássico azul e vermelho no uniforme do espetacular Homem-Aranha. Muito obrigado por ter assistido até aqui, meus amigos. Estão gostando das novas histórias do Aranha? Diz aí nos comentários suas primeiras impressões. Deixem aquele like que fortalece sempre. Vida longa ao Homem-Aranha, se inscreva. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.